Dando continuidade às nossas apresentações, então, vou chamar para compor a mesa conosco o professor Alexandre Moraes da Rosa. O professor Alexandre ele é doutor em Direito pela Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e Unicinos, mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, professor adjunto de Processo Penal e do CPGD, mestrado da UFSC, professor da Univale, juiz de Direito em Santa Catarina, pesquisa judiciário, processo e decisão, com perspectiva transdisciplinar. Coordena o Grupo de Pesquisa Judiciário do Futuro, CNPq, e é membro honorário da Rede Brasileira de Direito e Literatura, RDL. Professor Alexandre. Muito obrigado, Amanda. Obrigado, professor Cláudio, professora Débora. Perdão a vocês pelo atraso. E cumprimento mais uma vez ao núcleo que sustenta, mesmo com o professor Horácio já aposentado, o estudo não só da epistemologia, mas fundamentalmente abrindo para as portas de direito, entre elas direito e literatura. Eu tinha preparado uma ideia de dialogar com vocês como direito e literatura tem sido integrado na lógica do ensino do direito. É alguma coisa que a Amanda fez referência da existência de alguns núcleos de direito e literatura no Brasil. Acabou de ter um congresso em Uberaba, semana passada, numa lógica de implementar as três modalidades clássicas que se defende a possibilidade de direito na literatura, direito com literatura, literatura com direito, não só para entender a lógica das obras literárias, do estatuto, do direito para com ela, mas fundamentalmente como nós podemos construir o imaginário e repensar o imaginário a partir da literatura. Aliás, hoje nós acordamos com Donald Trump presidente, que é alguma coisa que se fosse contada para nós acharíamos que era alguma obra de ficção mesmo. O sensacionalista disse que Marte vai endurecer hoje as regras de migração para Marte, porque está todo mundo, o site site do Canadá caiu hoje à noite da imigração, então o mundo de alguma maneira realizou algumas fantasias de todos nós, um imaginário aí pensado pode render boas análises. Talvez a ideia possa nos servir desse tipo que acorda de ressaca, sem saber muito bem o que vai acontecer com todos nós, e o medo que nos instiga, possa servir de gancho para que nós entendamos o papel do imaginário na compreensão da realidade. O jurista pensa no sujeito, e vocês sabem muito bem, vocês fizeram aula de direito, introdução ao estudo de direito civil 1, a categoria sujeito no direito é um sujeito que pensa, que domina a razão, que delibera antes de realizar qualquer ato, é um sujeito de baixas calorias, um sujeito meio Forrest Gump, que vive no mundo, olhando para o imaginário, sem emoções, sem desejos, sem esperança, construído a partir de uma simplificação do sujeito para dar conta das normas jurídicas. As normas jurídicas são muito singelas e elas diminuem a complexidade. A ideia de pensar o direito pela literatura e fazer com que os alunos possam, de alguma maneira, sair desse imaginário fechado do direito é alguma coisa que nós temos feito há um bom tempo. O Lendstreck fez isso num programa chamado Direito e Literatura, em que nós temos aí, 100 programas no ar. Tem uma movimentação do direito e literatura na Itália, tive um congresso em Benevento sobre essa mesma questão, mas todos eles ainda têm um dilema, que é como fazer essa passagem para o ensino jurídico. O Richard Posner, que é um autor que tem se apresentado como um grande construtor dessa leitura no sistema americano, mostra que algumas universidades têm levado direito e literatura para a sala de aula. Só que o direito e literatura que é levado para a sala de aula no sistema americano é um direito e literatura que é um tanto quanto complexo para todos nós. Daí a necessidade de fazer uma tropicalização, e a Rede de Direito e Literatura tem feito isso. Na nossa própria casa, e a sala do mestrado é o Luiz Alberto Vará, posso mostrar que o Luiz Alberto Vará sempre se dialogou com a literatura. Todos nós falamos com Cortázar, ele escreveu a docência jurídica de seus dois maridos, mostrando que tem uma ciência jurídica que para o Teodoro Madureira, assim, uma ciência jurídica andando na linha, uma ciência jurídica que não tem desejo, uma ciência jurídica que pensa dentro do seu quadrado, uma ciência jurídica que poderia dialogar com um Vaguinho, um sujeito mais livre, mais frouxo, mais amável, mais lançado na vida. E como a ciência jurídica seria Dona Flor, ele construiu essa metáfora, que é um livro com Carpo Lavoro da década de 70, que todos nós devemos de alguma maneira fosbulhar.
Ele termina o livro mostrando que é mais ou menos um diário dele, dialogando com Cortázar, com Borges, com Bioy, e todos eles dialogando numa perspectiva de mostrar como nós poderíamos entender esse dilema de um jurista que deixa de ser um jurista Forrest Gump. Ele escreveu um texto que eu acho um dos mais brilhantes do Vará, pena que não está na visão geral, que é quando o super-homem morre, e aí ele vai dialogar com os quadrinhos, depois ele tem todos como Forrest Gump, ou seja, se nós pensarmos jurídico como sujeito jurídico como Forrest Gump, ideias como essa que nos incentivaram. Aliás, a existência de Luiz Alberto Vará foi fundamental na minha vida, porque por ele eu decidi continuar no direito, que é muito chato, é muito crenqueiro, é aquela coisinha do decorar regra e ficar discutindo se a regra diz. O professor Cláudio no direito, ainda os juízes, promotores, pensam que a regra diz, então eles olham para a regra e a regra diz para eles. Eles acreditam numa essência da palavra, assim, é uma coisa desesperadora. Alguns chegam a dizer que reza a lei. Então é uma coisa pesada, assim, dialogar com gente que delira, que a norma fala para eles. Então a vontade da norma, eles acham que a norma tem vontade, então eles deliram nesse sentido, e a grande maioria, depois eles pensam que tem uma vontade do legislador também, eles acham que o legislador tem uma vontade, então eles conseguem ouvir a vontade do legislador, porque é um delírio coletivo, mas sustenta a estrutura do direito. Então, desde esse momento, nós passamos, e eu fui aluno do Vará, nós fomos a um segundo momento, que é o Núcleo de Direito e Psicanálise da Federal do Paraná. Lá, do qual eu faço parte, a Janine faz parte, nós teremos agora, dia 22, 23, 24, um evento aqui, que não é aberto, mas pode invadir, que é um evento da Escola Nacional da Magistratura sobre direito e psicanálise. E nesse evento, o que nós fazemos sempre é buscar na literatura uma obra que possa fazer metáfora. O professor Cláudio fez referência a Kafka, nós fomos dialogar sobre Kafka, nós dialogamos sobre Desonra, que foi uma belíssima, porque Desonra, do Coetzee, que tem uma ideia de sustentar o que significa o arrependimento quando um professor se envolve com uma aluna. E essa história é muito legal, porque o professor se envolve com uma aluna, e aí a aluna se envolve com ele, um dia ele vai na casa dela, ela não quer muito, mas ele dá uma forçadinha. Então ele estupra, mas para a cabeça dele não é estupro, ele é uma forçadinha, afinal de contas, ele tinha transado com ela, não é muito ruim fazer isso. E aí o namorado descobre, ele é denunciado e ele vai fazer um grande jogo que é o da universidade, ele tem que fingir que ele está arrependido. Ele não pode só se arrepender, ele tem que fingir que está arrependido, porque isso liberta, igual no processo penal, igual no nosso dia a dia, jogar um jogo de um arrependimento verdadeiro, de um arrependimento cristão. Ele não joga o jogo e ele é excluído, mas ele vai viver com a filha, e a filha, portanto, na comunidade, está se falando na África do Sul, o sul-africano, ganhou o Nobel, e lá a filha é estuprada, então ele quer matar o estuprador da filha. Então é muito legal, porque ele vai mostrar um sujeito nos seus contextos. Quando ele é o estuprador, está tudo bem. Quando ele vira para ser a possível vítima, ele se estrutura de uma maneira diversa. E estou elencando para vocês algumas das coisas. Nós trabalhamos no Macabeia, que eu acho que a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, em que nós fomos discutir o que Macabeia poderia ensinar para o direito, que ela talvez pudesse sentar. Um dos textos que eu apresentei, que fiz, foi Macabeia como sendo jurada. Então, Macabeia sentado no júri, entendendo aquela cúmplice circunstância, ou seja, não entende nada, e de alguma maneira também ninguém entende nada, e todo mundo se julga, uma pessoa é julgada naquela estrutura maluca que é o delírio de um julgamento pelo tribunal do júri. E o que eu queria sustentar para vocês é que eu tenho trabalhado num livro recentemente sobre a teoria dos jogos, e eu fui usar uma ideia do Shakespeare, e por isso que, sendo 400 anos Shakespeare, foi a ideia de pensar, e é isso que eu vou apresentar para vocês muito rapidamente, a ideia do Moro de Veneza, uma peça que é uma peça escrita ali de 1599 a 1608, uma discussão qual é o período, e nessa peça, o que se sustenta e se usa muito para fazer tribunais do júri simulados, é como você pode entender, o que pode ser útil entender a lógica do Shakespeare. Nós sabemos todos nós que a peça se desenrola, uma peça bonita, uma peça pequena, e que ela rende muito ensejo, porque o senador, pai de Desdémona, gosta da filha, e é bem legal a estrutura que ele conta, no sentido que ele vai respeitar o marido que a Desdémona escolher para ele,
E aparece Moro, que é o problema de todos nós, que é o amor da primeira vista. É tão bom se apaixonar à primeira vista, é uma coisa maravilhosa, aquela sensação oceânica de estar apaixonado, aquela coisa que supera os dias feios, o dia de Donald Trump se elege, mas tudo bem, está apaixonado. A coisa transcende. Quem está apaixonado é uma maravilha, né? Pô, é coisa assim, tem coisa melhor do que estar apaixonado? Não tem, não tem. Pena que acaba, né? A gente tem sempre... É bom se apaixonar várias vezes por dia. Me apaixonei e passou, me apaixonei e passou. A coisa vai por aí. E ela se apaixona por Moro, por Otelo, que é um general, e o pai acaba respeitando o desejo dela. Só que nisso surge a peça vai trabalhar duas coisas fantásticas, que é o inveja e o ciúme. A inveja e o ciúme, que depois vários autores trabalharam, mas no direito, talvez, psicopatologia das pequenas diferenças seja o maior desafio de todos nós em relação, Freud tem razão em relação no tocante à universidade, essa ciumeira, essa invejarada que acontece na universidade, em qualquer núcleo, no centro acadêmico, na sala de aula, essas pequenas diferenças que tornam a nossa vida aviltante e nos refere à inveja e ao ciúme. E aí a história, o enredo é bem simplificando para vocês. Iago, que achava que seria escolhido como o sucessor de Otelo, não é escolhido, Cássio vem no seu lugar e ele trama uma ideia de mostrar que Desdémona e Cássio teriam uma relação, Otelo teria sido traído por Cássio e Desdémona. E aí a peça fica naquelas questões. Eu acho que agora ela foi resolvida, se houve uma outra traição, porque o procurador D'Artagnan já descobriu que não tem prova, mas tem certeza. Então ele resolveu a questão de Capitu, resolveu todas as questões da literatura, porque o delírio imaginário desse pessoal hoje que está no Ministério Público é assustador. Mas fora isso, e o que nós podemos aprender é que a pergunta é: se entregou ou não se entregou? E eu tenho trabalhado a teoria dos jogos justamente porque, depois de 19 anos na magistratura, o que me parece importante é que aquela pressuposição que existe verdade, que se trabalha ainda com uma verdade do século passado, no direito, com a possibilidade de deliberação, é muito contingente. Então eu fui buscar novos mecanismos para estruturar essa maneira de pensar. A Hollywood me fez um benefício quando fez o livro de John Nash, que o livro na verdade foi romantizado, porque John Nash não era aquele cara tão gente boa com tudo, não era aquela pessoa tão gente fina, não era aquele sujeito vítima, era um sujeito bem complexo, como todos nós, sujeito que se declarou imperador da Antártida. Ele disse que a Antártida não tinha presidente, ele queria ser presidente, ele se declarou presidente da Antártida. Então é um sujeito que a construção do filme aparentemente mostra um sujeito que sempre foi responsável, totalmente maluco, como todos nós, como boa parte de nós. E ele superou uma rompante que ele esteve apaixonado por um cara. No filme acaba mostrando um sujeito bonitinho, limpinho de família. O que a teoria dos jogos vai mostrar, e aí o que eu quero aproveitar, e eu escrevi sobre isso no livro, que é o Dilema de Otelo, muitas vezes nós podemos ser inocentes, mas nós não temos condições de provar nossa inocência. E esse é o desafio que aí eu transpus juntamente com o Rapport, que é um professor americano, para a peça de Shakespeare. O que significa? O fato de todos nós tivemos mãe, e quando a mãe estava convencida que a gente tinha feito alguma coisa, não adiantava nós sermos inocentes. Adiantava? A mãe estava convencida de que a gente tinha feito alguma coisa, ou o pai, para usar a metáfora de Kafka. Não tem como fazer. Você pode ter prova, você pode negar de pé junto, fazer tudo, mas você não tem prova, e ela tem convicção. E quando ela tem convicção, mas não tem prova, você não consegue sustentar o contrário. E aí, a ideia de pensar isso é que é o tema do momento. Hoje nós vivemos uma lógica no direito penal da delação premiada, da traição, da emboscada, da inveja, da entrega. Nós vivemos um mundo hoje imaginário em que cada delator, quando se converte alguém que vai entregar, vira um portador de uma palavra cristalizada, portador da verdade, que fala tudo que tem que ser, do sujeito que era mau, porque era corrupto, no dia seguinte passa a ser o arrependido que pode nos auxiliar a combater o mal.
A lógica do bode expiatório, do René Girard, tudo isso é reconstruído nesse imaginário. E o que eu quero pegar da peça é muito simples. Nós imaginarmos que Otelo chega para Desdémona e pergunta: você se deitou com Cássio? Essa é a pergunta que ela faz. Ele faz. Mas a resposta dela, não adianta pensar se ela é inocente ou não é inocente. Porque ela depende do que Otelo pode acreditar. Ela tem que primeiro pressupor o que ele pode acreditar para depois responder. Nós todos sabemos que no desenrolar da peça ela nega e acontece o que acontece. Ela é morta. Aliás, no direito de literatura, no Guaíra, agora dia 2 de dezembro, terá o júri de Otelo de novo. As universidades se reúnem e cada uma faz um acusa, outro defende, e existem os jurados. Eu não tenho como ser jurado, até fui convidado para ser jurado lá, mas o mais legal é que nas 2 últimas vezes Otelo foi absolvido. Otelo foi absolvido nas 2 últimas edições, nas 2 anteriores tinha sido condenado. Então depende muito do jogo que acontece, mostra como o júri é alguma coisa da ordem da capacidade de convencimento. Nesse caso, a pergunta então, Desdémona sabe da sua inocência, mas a pergunta é: quais as opções que ela tem? Ela pode confessar falsamente a culpa e ela pode negar a culpa. São essas 2 opções dela. Aí você vai me dizer: tudo bem, ela tem que dizer a verdade. O dizer a verdade significou a morte. E aí nós podemos desdobrar esse dilema. Para estabelecer a razão dominante, ou seja, o que ela deve fazer, Desdémona tem que pressupor se Otelo, 1, acredita que ela é culpada, 2, acredita que é inocente. Ela primeiro tem que pressupor o que ele pensa para depois construir a sua resposta. E isso é altamente relevante porque a tragédia que acontece com Desdémona é a tragédia que acontece com a boa parte das pessoas no processo penal hoje. Eu sou um professor de processo penal, daí que eu tento explicar para os alunos que não adianta às vezes ser inocente. Num jogo probatório em que o sujeito acusador ele está convencido, se você não joga um jogo e entende o que pode acontecer, e daí a literatura pode nos auxiliar, é jogar num jogo em que você pode confessar falsamente e ter esperança de que Otelo possa perdoar, sustentar a inocência e provar a ele. Daí que o jogo começa a se estruturar de uma lógica em que a literatura pode nos auxiliar a entender os desafios de uma verdade ingênua, por assim dizer, uma verdade que se acredita unilateral. Porque a construção da verdade, nesse momento, se dará a partir dos diversos autores. E o passo subsequente é que Desdémona pode complicar um pouco mais a situação, porque ela pode imaginar um jogo diferente em relação ao Otelo. Otelo pode ter 4 crenças. A primeira, acreditar que ela é culpada, seja lá o que ela disser. 2, acreditar que é inocente, seja lá o que ela responder. 3, acreditar o que quer que ela diga, sim ou não. E 4, não acreditar no que quer que ela diga. Essas são as 4 opções de uma leitura do Desdémona. Isso faz com que nós tenhamos uma questão fundamental. Nesse jogo, ela teria que pressupor quanto Otelo acredita que ela poderia trair. É isso que depende do ponto da decisão. Aí você vai me dizer: bom, mas o senhor está ensinando, então, está dizendo que é para que nós joguemos no processo. Quem vive um processo baunilha, uma relação humana baunilha, que tudo vai acontecer, que nós entendemos que as pessoas são belas, famosas, que não tem inveja, que não tem jogo por trás, é um desafio de todos nós. Porque eu não estou querendo enganar ninguém, estou querendo mostrar como é que é a estrutura disso tudo. E mostrar, por fim, que nós não podemos acreditar que nas relações humanas elas são pautadas pela ética como nós imaginamos ou como nós tomamos para nós uma relação de princípio. Cada vez mais nós temos um pragmatismo prevalecendo, nós temos uma lógica de construção de verdade, de adjudicação, nós temos uma lógica de jogo em que o sujeito quer ganhar, quer fazer acontecer, uma lógica de defenestração de qualquer inimigo construído no imaginário coletivo, e dentre eles no processo penal, uma construção imaginária de que o inimigo hoje é o corrupto, o cara que grande faz as grandes maldades, como se nós tivéssemos a corrupção, nós não fôssemos estudar que a corrupção é pensada por São Paulo como um contrato, o anticorruptível é alguma coisa complexa. Nós pensamos em Robespierre, todos nós sabemos o que dá o grande anticorrupto. O sujeito tem um problema muito sério com a corrupção. Eu sempre tenho lá meu pé atrás, porque é o grande sujeito que é contra todo o homossexual, todo mundo que é contra muito alguma coisa, me dá um certo para ouvir um pouco mais, o que o cara é tão
faz disso o grande problema dele. Todos nós temos um Berlusconi dentro de nós, e o sujeito consegue tornar a vida dele uma grande causa contra isso. É bem complicado, às vezes é só para agradar a mamãe mesmo, talvez seja o caso da República de Berlim. E aí, a ideia é poder mostrar pela literatura, e essa peça eu uso reiteradamente na sala de aula, para mostrar que nas relações do processo penal que nós temos hoje, talvez a literatura possa nos auxiliar a entender o que pode ser uma estratégia. A estratégia no sentido de poder entender o que é a manutenção de uma postura rígida num contexto em que ele é contingente. Isso significa que a literatura pode, a partir dessa construção imaginária, nos servir de metáfora necessária para a compreensão do dia a dia. Nós temos outras obras de literatura, temos outras obras de ficção que podem ser muito úteis para a apresentação na sala de aula. O André Caran Trindade tem proposto uma série de livros, uma série de filmes para que nós possamos usar na sala de aula para poder entender e metaforizar o nosso dia a dia. Na sexta-feira nós teremos Direito de Cinema, que é uma atividade que vem crescendo reiteradamente aqui na nossa universidade, mas para mostrar que o direito de literatura é alguma coisa fundamental, talvez nós possamos entender hoje recuperar alguns outros textos do nosso dia a dia e talvez, quem sabe, 1984 seja alguma coisa real. Na direito de literatura tem um autor que eu gosto muito, Nos Limites do Imaginário, que é o Vicente Sussca, que é um cara que não escreve necessariamente sobre direito de literatura, mas ele tem um livro sobre Os Limites do Imaginário, que seria o governador Schwarzenegger na construção. O Schwarzenegger, quando se elege governador, ele vai mostrar como seria isso, uma ideia de Berlusconi, de sujeitos que são vencedores. Nós vivemos hoje um mundo de recrudescimento da direita, com toda a força, todos nós somos coagidos por todos os lados, e a eleição do Trump aí, não sei o que isso significará, mas hoje de manhã eu acordei, e ontem eu fui dormir, eu estava vendo começa quieto. Não sei se foi com vocês, mas ontem foi um desespero, cheguei de Brasília, aí comecei a ver a apuração, vermelho, por que botaram o Trump vermelho? A primeira preocupação na coisa, e a Hillary de branco, de verde, de azul. Não que estivesse torcendo pela Hillary, mas enquanto começa a ver a apuração, será que deu? Aí fica mais um pouquinho, eram 3 da manhã, eu desesperado com o negócio ali, aí eu disse, será que o Vicente Sussca está aqui, procurar o livro dele, Nos Limites do Imaginário. Ele vai mostrar como é essa nova construção do imaginário que dialoga com as séries de televisão, com a construção. E o que nós temos de novidade nessa eleição foi a rede social. Nós temos o Dória, o Marquesan, o Crivella. Então há uma onda de desespero nisso tudo, que nós podemos talvez mostrar a alguns alunos o que significaria isso num contexto mais ampliado, num contexto maior, em que nós possamos de alguma maneira mostrar o quanto de ficção tem a nossa realidade. Quanto de ficção é construída a nossa realidade. Vocês vão pensar, não, mas o direito trabalha com questões objetivas. Eu disse, eu e a Amanda de mão dada, o que é isso? Pode ser qualquer coisa. Pode ser amizade, pode ser casamento, pode ser união estável, pode ser sequestro, pode ser o que for. Na verdade, o que nós temos é um acoplamento jurídico imaginário do direito, ele é altamente manipulável. As coordenadas simbólicas pelas quais nós pensamos direito, elas são muito imaginárias. Eu tenho que entender o quanto de imaginário tem na minha realidade para poder compreender, talvez, a capacidade de manipulação. Os desafios são enormes. A ideia de pensar o direito de literatura tem autores fantásticos pensando isso, e talvez aproximarmos e resgatar o pensamento de Luiz Alberto Fará, um livro que eu recomendo muito a vocês lerem, que é o livro A Ciência Jurídica dos Maridos, que vai poder nos aproximar. E autores mais latino-americanos, mas fundamentalmente um autor que é o Cortázar, e ele vai fazer uma diferença entre famas e pronôminos, que aí eu acho que é aquilo que fica para vocês. O direito é lotado de famas e talvez nós tenhamos poucos pronôminos. O desafio nosso é arriscar, aventurarmos a cada vez ir mais longe. Tem muita coisa para fazer. Esse texto meu sobre o Dilema de Otelo está publicado num site chamado Conjur. Se vocês quiserem, é só procurar o Dilema de Desdemona, está lá. Mas eu também posso repassar depois para vocês. Meu e-mail é alexandremoraesdarosa@gmail.com. Eu estou à disposição. Agradeço muito a possibilidade de dialogar com essa temática.
E quando o professor Cancelier veio para cá e fez a Direito e Literatura, eu me engajei com ele no movimento de poder levar isso adiante. O que eu tenho procurado fazer é, nas minhas aulas de processo de direito penal, articular uma metodologia, entre aspas, que possa servir de mecanismo para a compreensão de quanto tem de ficção na nossa realidade e que o direito não é objetivo como aparenta ser. Muito obrigado a todos vocês.